Para falar um pouquinho dos nomes cotados para assumir o Ministério da Fazenda, o responsável pela política econômica do governo Lula, que eu tenho certeza que é a grande questão que está sendo debatida, qual será o caminho do PT na área econômica. Vou aos nomes aqui e aí eu quero ouvir um panorama de cada um de vocês. Os nomes cotados: temos Alexandre Padilha, deputado federal do PT aqui de São Paulo; André Lara Rezende, economista e ex-presidente do BNDES; Camilo Santana, ex-governador do Ceará e senador eleito pelo PT; Fernando Haddad, nome bastante falado aí nas últimas horas; Geraldo Alckmin e Henrique Meirelles. Segundo o próprio, ele estaria fora do jogo nessa disputa, mas o nome ainda circula. Jacques Wagner, senador do PT da Bahia; Jorge Viana, ex-governador do Acre; Pércio Arida, que agora integra essa equipe de transição, nomeado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin; Rui Costa, governador da Bahia; e Wellington Dias, ex-governador do Piauí e senador eleito. O que eu queria ouvir de vocês é o seguinte: eu dei alguns nomes aqui políticos e existem alguns nomes que também não têm esse perfil político. Segundo a promessa da campanha do PT, é de que o Ministério da Fazenda teria um político. Qual que é a aposta, hein, Constantino? O que você acha? Paulo, de todos esses nomes que você mencionou, não tem nenhum que preste, né? O melhorzinho marinou já tem uns bons anos aí, né? O que quer dizer que esqueceu a economia. Veja, parafraseando Roberto Campos, o Brasil não corre o menor risco de dar certo com essa equipe. E sobre o Brasil virar ou não comunista, eu vou ler só uma manchete do G1 da Sandra Cohen. Cuba promove apagão digital para silenciar protestos. Entidades que monitoram o tráfego na internet constatam que a atividade foi reduzida a zero após onda de manifestações espontâneas contra o regime. Uma notícia de 2021. Eu tenho uma notícia para o Piperno: o Brasil já é Cuba. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá, Piperno, há uma especulação. Só trazer esse debate em relação ao Ministério da Fazenda e Planejamento, porque há uma especulação de que o PT poderia fazer uma certa dobradinha, dividir, desmembrar o Ministério da Economia e colocar um político na Fazenda e um técnico no Planejamento, ou vice-versa. Qual que é a sua aposta? Aliás, isso era muito comum, inclusive nos governos do regime militar, né? A CEPLAN. Mas não, a minha aposta é que não vai haver essa divisão, não. Eu acho que o Lula vai escolher um nome. Pode ser uma solução à la Fernando Henrique Cardoso, ou seja, um político cercado de ótimos técnicos. E aí a gente ouviu vários nomes, inclusive um jornal, acho que foi o Estadão de hoje, deu inclusive uma nota informando que o Pércio Arida está recebendo currículos aí de muitos talentos que atuam no mercado, inclusive fora do Brasil, em universidades do exterior, gente com ótima formação de mercado e acadêmica, que poderia integrar a nova equipe econômica. O meu palpite é que vai ser um político cercado por muitos técnicos competentes. Nesse caso, o Fernando Haddad está liderando aí as apostas? Eu acho que é um nome forte, até porque é óbvio que o presidente Lula, ele não está pensando só no Ministério aí, nesse caso, eu não pensaria exclusivamente em um ministro político para a Fazenda, mas até mesmo no próprio sucessor. E nessa linha de raciocínio, Serrão, Geraldo Alckmin? Olha, Geraldo Alckmin, nenhuma chance para esse caso aí. Se isso acontecer, é porque estão entregando totalmente o poder ao Geraldo Alckmin. Agora, muito provável aí é a escolha do Fernando Haddad. A gente faz até gritinho, né? No outro canal teve gritinho, então eu faço aqui também para a gente não ficar atrás, né? Comemorando aí a indicação do Fernando Haddad. Agora, a escolha do Haddad, falando muito sério, vai depender de qual o papel Lula tem reservado para ele. Se ele for realmente aquele escolhido para ser o sucessor de Lula, aí ele tem muita chance de ocupar o Ministério da Fazenda. E aí, como lembrou o Piperno, vão colocar aí em torno dele os técnicos, já que ele admitiu que não entende também tanto de economia, estudou pouco economia, e com seus técnicos ele vai tocar o barco e fazer a política para depois ser candidato. Serrão, esse é o jogo. Dá para descartar Meirelles? Não dá para descartar Meirelles, não. É melhor... Vocês não descartam? Eu não descarto. Por quê? Porque ele é o cara que tem poder, é o cara que tem relação direta com o mundo transnacional, com os banqueiros transnacionais que decidiram essa eleição. Foi o mundo transnacional quem derrotou de verdade
Jair Bolsonaro nessa eleição. Meirelles faz parte desse time global.